carinhosamente. Bom dia, amigos ouvintes da 87,7 FM. Hoje, 16 de junho de 2024, abrindo mais uma vez esta sala de aula para estudarmos e dar sequência à obra notável, uma obra importante para a humanidade, Memórias de um Suicida, né? O 23º estudo, com a presença marcante aqui do André Matos, que vai levar o estudo nessa manhã de domingo, e também a presença aqui marcante do nosso querido Bruno nas técnicas, já levando aí para as plataformas digitais, né, do rádio, da 87,7 FM, do programa Luz do Espiritismo, com a presença também do Celso Tinta, do Ligado no Esperanto, essa língua fácil de estudar e comunicar-se com o mundo inteiro, e também a presença aqui do Marco Lazzarini, que trouxe primeiro aqui o microfone para o nosso entrevistado dessa manhã de domingo, hoje, né, dando sequência mais uma vez à obra, né, Memórias de um Suicida, onde tem aquele diálogo notável entre Teócrito e Jerônimo. Bom dia, André Matos. Bom dia a todos, bom dia aqui, meninos, bom dia aos nossos ouvintes. Uma alegria muito grande darmos continuidade, como o Márcio disse, a essa obra importantíssima e num momento de um aprendizado muito interessante, né? O Jerônimo insistindo numa situação que todos lá percebem que não lhe vai ser positivo. Vamos ver o que vai acontecer, né? A continuidade dessa passagem. O livro está no ponto aí, então vamos para o nosso momento espírita. Momento Espírita. Eu, que sou uma criança ainda, dirijo a você que já passou pelo período infantil e que superou a fragilidade e o medo e conseguiu seu lugar ao sol, esta mensagem em forma de súplica. Sei que os adultos são pessoas muito ocupadas. Têm tantos compromissos que quase não sobra tempo para se preocuparem com gente miúda feito eu. Tenho percebido os grandes esforços e investimentos feitos em defesa da natureza, com vistas à preservação do ecossistema. Aliás, eu não sei bem o que isso quer dizer, mas pelo que observo, trata-se de uma iniciativa nobre, de gente grande. Todavia, eu ouço falar na preservação das várias espécies animais, do mico-leão-dourado, do mico de topete, das baleias, das toninhas, do tamanduá-bandeira e tantos outros bichos. Percebo o empenho de muitos na preservação das florestas, das águas, das árvores seculares, enfim, dos cuidados com o nosso lindo planeta azul. No entanto, eu, que também faço parte desse sistema, tenho sido esquecido e relegado à própria sorte. Talvez vocês pensem que eu já sei me cuidar sozinho como os demais filhotes de animais, mas eu asseguro que não é assim. Asseguro que nessa selva em que estamos jogados, há muitos perigos. Vejo muitos pequeninos como eu, tragados pelos vícios variados. Percebo filhotes indefesos como eu, ser viciados por homens maus, que dividem conosco os restos de comida e dormem como nós, ao relento. Penso até que eles seremos nós amanhã, se alguém não se compadecer do nosso destino e nos oferecer um futuro diferente. Sabe, enquanto se empreende lutas para que algumas espécies não desapareçam da face da terra, eu e muitas outras crianças morremos por falta de um pedaço de pão. Enquanto se gasta muito dinheiro para tratar os dentes de alguns felinos, nossos dentinhos nascem e se deterioram sem que possamos remediar. Enquanto se investe altas somas para reproduzir o habitat natural de alguns bichos, muitos de nós só encontramos abrigo debaixo da marquise fria ou de algum viaduto sombrio e infecto. O que eu queria rogar, na verdade, é que você, que é adulto, e que tem um coração generoso a ponto de se ocupar com a preservação da natureza, observe esses seres pequenos e indefesos que vivem nas ruas, sem lar, sem educação, sem saúde. Ou será que a vida humana vale tanto ou menos que a vida de um inseto? Talvez o meu apelo se perca no ar e a minha situação não mude. Mas se você que o ouviu pensar um pouco a esse respeito, perceberá que todos os esforços de preservação ambiental resultarão sem efeito se a espécie humana não for preservada também.
Ainda que as águas cristalinas e salutares jorrem de fontes protegidas, ainda que o ar atmosférico espalhe por todos os cantos da terra agradáveis aromas de flores, ainda que as espécies animais sejam poupadas da extinção, ainda que a pradaria verde e exuberante encha os olhares de júbilo e contentamento, isso tudo de nada valerá se no coração do homem ainda habitar o egoísmo, o deserto, a secura. Tudo isso de nada adiantará enquanto morrerem centenas de crianças e de idosos nas mãos covardes de grupos de extermínio ou nas teias cruéis da indiferença social. Rádio Nossa FM. A sua rádio. A Rádio 87,7 FM está apresentando A Luz do Espiritismo. Muito bem, retornando aí depois dessa bela mensagem edificante para você, amigo ouvinte, estudante nesta sala de aula. Eu quero anunciar, hoje estudando a obra Memórias de um Suicida. Nesta obra é um romance psicografado pela médium espírita brasileira Ivone do Amaral Pereira, cuja autoria é atribuída ao espírito do romancista português Camilo Castelo Branco, né? Então, nós vamos dar continuidade aqui. Nós estamos no capítulo que fala justamente sobre o Jerônimo, né? Que também foi resgatado do Vale do Suicida, né, André? E quer, por todo custo, ver a família na Terra. Quer dizer, cometeu o suicídio, comete, né, esse ato, né, impensável, se vê na espiritualidade sofrendo horrores, as consequências do suicídio, aí quando é acolhido, quer voltar para casa para rever os familiares. Mas a gente até percebe que isso é um sentimento de culpa que ele traz. Sim, também. Porque tem filhos, deixou a esposa, deixou filhos, sabe que seu gesto não provavelmente conduziu-os a uma situação difícil e ele quer, porque quer ver todos os seus familiares, sem estar, logicamente, equilibrado emocionalmente, mentalmente, para saber qual é a situação. Então, é interessante que ele, só recordando com os nossos irmãos essa parte, ele é levado a conversar com o responsável pelo hospital, e a gente vai percebendo que eles vão utilizando da razão, tentando esclarecer, tentando fazer com que ele não vá à Terra, né? Então, nós estamos no meio desse diálogo que nos traz um ensinamento muito interessante. E nós não pulamos nenhum ponto, nenhuma vírgula, né? Estamos na sequência da obra, para você, amigo ouvinte estudante. O Celso, né, reedita, coloca no YouTube, né, todo o programa, com ênfase principalmente ao estudo. Então vamos lá, então. Ó. Mas, aí no caso, Jerônimo, né, indagando, né, tentando argumentar para poder ir para a Terra, visitar os seus familiares. Mas eu não adquiriria serenidade para nenhum projeto futuro quando não obtivesse as desejadas informações, Senhor. Ó Deus do céu, Margaridinha, minha caçula, que lá ficou com 7 anos, tão loura e tão linda. Então, ele é movimentado por essa preocupação com essa saudade. Veja que ele traz ainda a imagem dos filhos na idade, quando, né, ele fez, ele não tem a noção de tempo lá, né, como nós temos aqui. Então, ele ainda traz essa vontade de ver a menina com 7 anos, né, os outros filhos. A filha, né? Justamente. E aí Teócrito fala, já te lembraste de apelar para a grandeza paternal do Senhor Todo-Poderoso, a fim de obteres valor para a resignação de uma espera muito prudente, que seria coroada de êxitos? Queremos o teu bem-estar, Jerônimo. Nosso desejo é encaminhar-te à situação que te forneça trégua para a reabilitação que se impõe. Volta-te para Maria de Nazaré, sob cujos cuidados foste acolhido. É preciso que tenhas boa vontade para te elevares ao bem. Pratica a prece, procura comungar com as vibrações superiores,
capazes de te animarem e a empreendimentos redentores, é indispensável que o faças por livre e espontânea vontade, porque nem te poderemos obrigar a fazê-lo, nem poderíamos fazê-los por ti. Renuncia, pois, a esse projeto contraproducente e confia em nossos bons desejos de auxílio e proteção à tua pessoa. Rapaz, a gente lê esse parágrafo, né, e vê como a espiritualidade atua os nossos mentores. Todas as vezes a gente reclama que está sozinho, por que aconteceu isso, aconteceu aquilo, mas quantas vezes, principalmente naqueles momentos de mais dificuldade, onde a gente se desarmoniza e que a orientação é sempre, primeiro, calma, antes de tomar uma atitude, faça uma prece, né? Nós ouvimos isso, lemos isso nas mensagens o tempo todo aqui na doutrina espírita. Então, o que ele está pedindo ao Jerônimo? Faça uma prece calma. Faça uma prece a Maria, dê um tempo para você se organizar, dê um tempo para você melhorar. E veja que ele diz aqui, o que nós queremos é o seu bem. Então, quantos amigos nós temos na espiritualidade que tentam nos intuir, que tentam nos orientar ao caminho do bem, e nós não damos, literalmente não damos ouvido, né? Então, esse parágrafo me chama a atenção porque o Teófilo, né? O nome do nosso... porque eu gosto das obras espíritas que eles colocam os nomes tão bonitos, né? Fácil assim da gente... você vê que ele já está chegando aqui, quase que ao final do diálogo, apelando de uma forma muito emocional para ele também. Isso o André, eu vejo nas reuniões mediúnicas, né? Quando recebemos, alguns irmãos chegam, eu quero ver meus familiares, aí eu falo, primeiro se cuida, se fortalece, se prepara, se equilibra emocionalmente, mentalmente, para poder ver. E quantos encarnados também pedem notícia dos seus familiares, como é que estão e tal, se o próprio encarnado, nós aqui, às vezes, queremos avançar, queremos saber uma notícia dos desencarnados, e às vezes não está em momento para isso. O próprio desencarnado não está em momento de chegar ali e dar uma mensagem. Né? Porque tem aqui nós estamos falando do suicida, mas todos nós precisamos de um tempo de harmonização com o novo ambiente, com a nova realidade. Né? E, infelizmente, aqui, o que me chama a atenção é isso. Quantas vezes nós estamos firmes em determinados propósitos e a espiritualidade tentando nos intuir, a gente mantém o mesmo comportamento que o Jerônimo, que está expresso na primeira frase que você vai ler agora no próximo parágrafo. O ex-comerciante do Porto, porém, era inacessível. Inacessível. Quantas vezes nós nos colocamos mentalmente assim na relação com os nossos mentores, com nossos amigos espirituais? Nós teimamos numa situação... Ou por aprender algo novo, né? Justamente. Às vezes você está numa situação em que, se a gente abre a nossa mente a uma prece, antes de tomar uma decisão, manter o equilíbrio, fazer uma oração, nós abrimos a nossa mente para receber a intuição daqueles que nos desejam bem. Mas você vê, ele estava tão preso àquela vontade dele, e vamos lembrar, os outros companheiros estavam recebendo prece, naquele aparelho aparecia a imagem de quem fez prece e tal, ele não estava recebendo de ninguém. Então ele se sentia preocupado, mas culpado pelo gesto. Ele começou, puxa, o que eu fiz para os meus filhos? Como é que eles estão? Então ele está com um pensamento tão fechado nessa vontade, que a palavra aqui é justamente isso, inacessível. E quantas vezes nós nos colocamos inacessíveis à intuição, ao amparo da espiritualidade, vamos lá, tomamos uma decisão equivocada, passamos vamos viver as consequências daquela decisão equivocada, e lá na frente nós falamos, por que Deus me abandonou? Por que isso está acontecendo na minha vida? Só que na hora em que eu poderia receber uma intuição, um amparo da espiritualidade, eu estou, como nosso amigo aqui, inacessível. Verdade. Aí ele continua, André. O caráter rebelde e violento, que no assomo de voluntariedade sinistra preferiu a morte a ter de lutar, impondo-se à adversidade até corrigi-la e vencê-la, retorquiu impacientado, não compreendendo a sublime caridade que recebia. Perfeitamente. Então, a mesma desarmonia
que levou ele ao suicídio, e está se descrevendo aqui, rebelde, violento, não lutar para superar aquela dificuldade que ele estava vivendo, né, a derrocada financeira que ele estava vivendo, a preocupação com tudo isso. Ele fez um gesto sem pensar nas consequências. Agora, por isso que eu falo, agora também, essa situação dele é motivada pela culpa. Porque, no fundo, ele sabe que o gesto dele deve ter levado a dificuldades para a família. Então, ele quer lá ver o que está acontecendo, o que aconteceu, o que está acontecendo com a família, tentar, de alguma forma, mudar as consequências, né? Tentar refazer o seu gesto como se fosse possível ele agora, desencarnado, em desequilíbrio, sem a noção do tempo que passou, tentar remediar de alguma forma para a família o gesto que ele teve da morte voluntária. E como pai, né, levava o sustento para casa. Sim. Na dificuldade que teve, né, porque levou ao suicídio, mas poderia lutar, como estava bem claro aqui, né, impondo a adversidade até corrigi-la e vencê-la. Justamente. E aí coloca, né, o Teócrito fala: confiarei, Senhor, irmão Teócrito, viverei de rojo aos pés de todos vós, se necessário for. Mas depois de rever os meus entes caros e inteirar-me das razões por que me abandonaram, ressarcindo de algum modo estas saudades que me despedaçam. Cumprido seu dever de conselheiro, Teócrito, compreendeu que seria inútil insistir. Contemplou o pupilo desfeito em lágrimas e murmurou tristemente, enquanto Romeu abanou a cabeça penalizado. Afirmas grande verdade, pobre irmão. Sim, só depois encontrará o caminho da reabilitação. Há índoles que só os duros aguilhões da dor serão bastante poderosos para corrigir, encaminhando-as para o dever. Ainda não sofreste o suficiente para te lembrares de que descendes de um Pai todo misericordioso. Rapaz, que parágrafo que é para nós. Eu até anotei, eu gosto de fazer as observações no livro, como nós somos teimosos. Não é? Às vezes nós nos esquecemos como Deus é misericordioso em nossas vidas. Como nós temos o amparo da espiritualidade. Sabe como nós estávamos iniciando a prece, eu estava me lembrando disso? A minha neta agora, que vai fazer 1 ano mês que vem, já está engatinhando tudo lá. E criança começa a engatinhar. E tudo ela põe a mão, tudo ela quer. Às vezes tem um buraquinho que quer enfiar o dedo ali, e tudo quer pegar, quer botar na boca. A gente limpa a casa, mas ela consegue ver um pedacinho de alguma coisa que ficou no canto lá e quer, e mexe aquela coisa tudo. O que a gente tem que fazer? Tem que acompanhar. E toda hora assim, não, Maria Alice, não, tira isso da boca. Não sei o quê, controle remoto, então, rapaz, ela consegue tirar a pilha e para levar na boca, e aí ela esperneia porque quer fazer aquilo. Eu me lembrei dela. A espiritualidade são os nossos pais, somos nós com os nossos filhos, né? Tentando demovê-los de situações que a gente sabe que vai lhe causar dificuldade. Só que teima. E aí, como é que a lei de Deus age em nossas vidas? Nós temos que entender, de vez, acabar com o conceito que nós trazemos numa cultura religiosa que, enquanto espíritos imortais, nós trazemos de outras experiências e filosofias religiosas, é esquecer que Deus não pune. O nosso Deus, o Deus de Jesus, ele não é um Deus do castigo, ele não é um Deus de punir. Ele estabelece leis, e muitas das vezes, quando nós nos tornamos teimosos, como é o caso dele aqui, e aí a palavra do Teófilo aqui é muito clara. Existem aqueles que... E ele fala, você está certo, você só vai encontrar o caminho da reabilitação depois que você passar por a experiência que você está querendo ter. E aí ele diz, então, há índoles que só os duros aguilhões da dor serão bastante poderosos para corrigir, encaminhando-os para o dever. Ou seja, só a dor, para muitas pessoas, só a dor educa. Só a dor educa. Então está lá nas leis morais. Qual o objetivo das leis morais? Qual é o objetivo das leis de Deus? A nossa felicidade. É a nossa felicidade. Toda vez que eu faço uma opção por teimosia, por ignorância, eu faço uma opção contrária ao que estabelece na lei,
eu vou sofrer as consequências. Então não é Deus que chega lá e olha assim, no máximo o Celso fez isso aqui, aquele menino levado, eu vou castigar ele. Não é assim, que ele não age diretamente em nossas vidas. Então vejam que ele está aqui o tempo todo, os mentores tentando demover. Por quê? Porque eles sabem mais, são mais esclarecidos. É a hora que eu tiro da mão da Maria Alice aquela pilha que ela quer botar na boca. Se deixar, engole. Porque ela naquele momento... Né? Ele esperneia, você tem que ver a coisa. Não, ela zanga, porque você... Somos nós, cara. Aí você me lembrou aqui do Haroldo. Pode falar assim. Não, eu ia falar que a maioria das vezes a gente não ouve a nossa voz interior, né? Sim, que é o espaço da intuição que os nossos mentores, os nossos amigos espirituais tentam nos demover daquela atitude, daquela decisão que eles sabem que aquilo vai demandar para nós uma consequência pior. Pois é, então, quer dizer, nós ainda não aprendemos, né, a dar mais ouvido, né, a essas vozes, né? Porque às vezes você está numa situação e fala, não faça, porque não vai dar certo. E a gente prefere ser teimoso. E aí os aguilhões, como eles diz aqui, para os teimosos, os aguilhões da dor é a forma de educar. O Ellison Leal está fazendo um comentário aqui, falando isso mesmo. Perfeita colocação. As leis universais servem para todos, sim, independente de religião e crenças pessoais. E não vamos esquecer que eu sempre lembro disso. Outro dia, um colega postou no WhatsApp uma entrevista do Haroldo Dutra no Encontro Espírita. E o rapaz que vai fazer a pergunta a ele se refere ao que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, aquela situação que todos nós sabemos, e pergunta ao Haroldo se o que estava acontecendo ali era um karma, se era um karma, ou se era um castigo de Deus. Surpreende, ainda no movimento espírita, nós falarmos de karma e de castigo de Deus. Sim. Porque isso é totalmente contrário ao conceito de Deus que o Espiritismo nos traz. Uhum. Né? A lei de Deus é uma lei de misericórdia. Essa lei que é muito similar quando nós agimos com os nossos filhos, outras crianças, que naquele momento ela não tem a condição de entender que aquele gesto vai lhe trazer um prejuízo, saindo da porta lá de casa, da sala para a varanda. Então, como é daquelas portas de fechar, que tem uma coisa de metal que vai e segura no buraquinho, ela passa ali engatilha. Rapaz, ela enfia o dedo lá dentro, não sei o que chama a atenção dela. Aí se tem um bichinho ali, se tem alguma coisa e tal, vai machucá-la. Então nós somos assim, nós somos teimosos. Jerônimo está sendo aqui teimoso. Sim. E a gente insiste, vai chegar uma hora que a espiritualidade, olha, deixa ele ir. A gente esquece que para nós, né, espíritas, né, a doutrina espírita é uma doutrina consoladora, já o nome, consoladora, libertadora. Sim. Né, libertador da mente, né, para você abrir sua mente. Infelizmente, mas como a gente traz o nosso querido Djalma Tempedinho fala, a gente traz o ranço. O ranço, aquele ranço do passo. O ranço, e como tem um ranço. E a gente continua. O ranço que chama teimosia. Agora você falou do Haroldo Dutra, eu lembrei que o Haroldo Dutra ele comenta numa palestra dele que ele levou o filho dele para fazer um hemograma. Só que o filho dele começou a espernear, a gritar, e aí um enfermeiro segura a perna, outro enfermeiro segura os braços, aí começa, né? Aí o pessoal até pergunta: o que está acontecendo? Ele está amputando? Não, é um hemograma. E aí depois o filho dele vira: pai, você vai fazer isso comigo? Então, quer dizer, é um bem, né? Fazer um exame de sangue. Sim. Mas para o filho ali... Pai, você vai fazer isso comigo? Não é o pai. O pai, ele sabe que ele precisa fazer o exame e que aquela situação de uma agulhada não é aquilo tudo que o medo está fazendo aquele menino. Cara, é a mesma coisa. Eu lembrei da netinha, eu lembrei disso. É mesmo, ela então, rapaz, está dando uma canseira. O velhinho aqui, rapaz, quando deito no chão para acompanhar ela, cadê que eu levanto? Está difícil, rapaz, está dando canseira. Vamos lá, então, dando continuidade. Deixou-se estar alguns instantes pensativo e continuou. Poderíamos evitar este incidente, impedir a visita e punir-te
pela atitude tomada. Assiste-nos para tanto autoridade e permissão, mas essa ainda demasiadamente materializada, padecendo, portanto, muitos prejuízos terrenos, para que nos possas sempre compreender. Aliás, nossos métodos persuasivos e não dominadores seriam incompatíveis com uma proibição intransigente, por mais harmonizado com a razão. Contudo, consultarei nossos instrutores do templo, como é dever em dilemas como que acabas de criar. Concentrou-se firmemente, retirando-se para compartimento secreto, contíguo ao gabinete de consultas, comunicou-se telepaticamente com a direção-geral do Instituto, do Hospital Maria de Nazaré, que pairava no cantão do templo, e após curto espaço de tempo tornou dando a nota final. Nossos orientadores maiores te permitem liberdade de ação, conquanto uma entidade nas tuas condições não possa desfrutar a liberdade natural ao espírito livre das peias carnais. Não poderás também ser por nós violentados e deveres que te repugnariam. Visitarás teus entes queridos na terra. Irás, portanto, a Portugal, a cidade do Porto, onde residias, a Lisboa, tal como desejas. E como a ternura paternal do Criador leva a extrair, muitas vezes de um ato imprudente ou condenável, exemplificação salutar para o próprio delinquente ou para o seu observador, estou certo de que tua inconsequência nem será estéril para ti mesmo, nem deixará de avolumar profundas advertências para quantos de boa vontade delas tomarem conhecimento. Atenta, porém, no seguinte, meu caro Jerônimo, é que deixando de aceitar nossos conselhos e insurgindo-te contra os regulamentos deste instituto, cometerás falta cujas consequências recairão sobre ti mesmo. Essa visita será realizada sob tua exclusiva responsabilidade. Não existe permissão para ela. É o teu livre-arbítrio que a impõe. Se os descontentamentos daí consequentes exorbitarem das tuas capacidades para o sofrimento, dirigirás as queixas contra ti mesmo, porquanto nossos esforços só se aplicam em dulcificar infortúnios e evitá-los quando desnecessários. Por isso mesmo, deixamos de fornecer as desejadas notícias pelos meios de que dispomos, pois a verdade é que não havia necessidade de te afastares daqui a fim de obtê-las. Rapaz, perfeito. Por isso que quando você fala da obra, sempre no início do nosso encontro, da sua importância, não é só no trato das consequências da morte voluntária. Essa é uma obra que nós temos uma aula de doutrina espírita em diversos aspectos. Esse aqui, então, a questão da liberdade de ação. Veja que eles dizem que nós estaríamos em condições de lhe impor, de dizer não para ele. Eles estariam em condição e autoridade moral eles teriam para isso. Ele volta a dizer, olha, você está ainda materializado, você ainda está muito preso às questões terrenas. Você não tem condições de fazer essa escolha, mas não vamos te impedir, é o seu livre-arbítrio. E veja que quando ele trata do livre-arbítrio, ele diz o seguinte, olha, você vai cometer uma falta. Você está sendo orientado, você não entende isso agora, você vai cometer um equívoco, então só saiba de uma coisa, você vai ser responsável pela consequência. Ontem nós estávamos vindo aqui, meu neto foi dançar na quadrilha ali no Santo Antônio, nós viemos lá de Levi à noite, então tem um rapaz que tem ficado nas ruas lá alguns dias, e passando por ele, depois a Sinara me perguntou assim, ela me fez uma pergunta muito interessante, ela dizia, André, como é que nós sabemos que esse tipo de encarnação, né, difícil, de alguém que está sem família, a gente não sabe por quê, chegou às ruas, está lá abandonado, de repente um vício, de repente uma briga em família, enfim, mas ele está ali, vivendo aquela consequência. Ela me fez uma pergunta que eu achei assim, interessante. Qual é o aprendizado dele?
Quer dizer, como é que ele vai, o que ele está aprendendo ali? Quando é que ele vai ter consciência de que aquela experiência que ele está vivendo é uma experiência que é consequente, uma experiência difícil, nós sabemos disso, viver na rua é muito difícil, é consequência, com certeza, de uma teimosia, igual do Jerônimo, em vidas passadas, da manutenção de um comportamento contrário à lei de Deus. Mas quando é o aprendizado dele? Eu falei, olha, tem dois momentos. Quando ele está em desdobramento, com certeza, a espiritualidade, todos nós temos aqueles espíritos que se preocupam com a nossa evolução, com o nosso estado, está com ele, conversa com ele, orienta, e após o desencarne, ele vai ter plena noção do que levou ele àquela vida. E o que essa vida de humildade, de sofrimento, de falta das coisas, foi de consequência de uma escolha equivocada. E que se ele não quiser mais viver esse impositivo, ele vai precisar mudar o seu comportamento, e com certeza ele vai ter essa noção, essa condição de raciocínio, que o processo de aprendizado se faz no momento em que você, pela razão, pela reflexão, você percebe que um tipo de comportamento não lhe leva a uma posição de felicidade que todos nós almejamos. Mas, veja bem aqui, eles dizem, apesar de sabermos que você vai passar por uma situação difícil, e que isso só vai piorar o seu caso, vai lhe impor um pouco mais de tempo de tratamento, mais dor, mais sofrimento, nós vamos lhe permitir. É como, né, a pessoa faz esse tipo de procedimento, você não vai passar por uma cirurgia. A pessoa teimosa não faz e passa por uma cirurgia. Aí sofre mais tempo, né? Com certeza. Aí continua. Voltou-se para o assistente e prosseguiu, Teócrito. Prepare-no para que siga. Satisfaçam-lhe os caprichos sociais terrenos, porque bem cedo se aborrecerá da terra, que o deixe agir como deseja. A lição será amarga, mas ensejará mais rápida compreensão e, consequentemente, progresso. Então é isso que às vezes falta para a gente. Nós temos a calma e a tranquilidade de pararmos para pensar sobre o processo, sobre o que está acontecendo. Quantas coisas na nossa vida só demandam tempo e tranquilidade para que tudo volte ao equilíbrio. E existem situações, né, não sei se é o Falcone que fala, tem um pessoal que fala assim, o que eu não posso, eu não sei a frase dele, mas o que eu não posso mudar é aquilo que precisa ser naquele momento. Então existem situações que num determinado momento eu não tenho como mudar. Então há uma necessidade, há um aprendizado. Né? Tem uma frase que eu escutei outro dia de um companheiro no programa Gotas de Esperança, que me fez pensar muito. É título de um livro e tem outra pessoa que escreveu essa frase, então eu não sei quem é o autor, mas diz assim, nada é em vão. Se não é bênção, é lição. E é justamente isso, nada na nossa vida é em vão. Então, que eu percebo que, na verdade, a lição é a bênção. A dor é a bênção. Porque, como ele diz aqui no final, a lição será amarga, vai ser amarga, mas vai compreender. E compreendendo, através da dor, você vai progredir. Como diz o Marco, né? A dor é um tratamento de beleza para a alma. Para o espírito, exatamente. Para o espírito, justamente, tratamento de beleza para o espírito. Então, dando continuidade, se pausa na sequência da reprodução dos acontecimentos. Isso porque os espíritos, né, que também se suicidaram, foram recolhidos ali no Vale do Suicídio, estão acompanhando todo esse drama. Isso, Estão assistindo. Assistindo. Assistindo ali, mais estão na Netflix da espiritualidade lá, assistindo vai servir para todos eles. Mas é por isso, nós já citamos isso, é por isso que permitem. Olha só, nós vamos. Então, olha só, outra coisa. Quando a gente pega uma obra como essa aqui, ou como as obras que são sorteadas aqui, que nos trazem histórias, narrativas do que acontece com o espírito, quando o médium, você participa de uma reunião mediúnica e chega lá um irmão em desarmonia, em desequilíbrio, contando a sua história, gente, a espiritualidade está nos ensinando com isso. Eles estão assistindo, os outros companheiros do Jerônimo estão assistindo toda a sua trama. Para quê? Opa, peraí, o Celso está fazendo isso. Caramba, olha o que só aconteceu com o Celso.
Olha a situação que o Celso está vendo, não quero isso É um para mim, garoto não. teimoso. É um garoto teimoso, e Celso, é um garoto teimoso, e Celso, o pessoal falou, até esperando, o pessoal falou com ele para não fazer, e ele foi lá e fez. Eu estou assistindo tudo isso. É uma lição para mim também. A verdadeira terapia Né? em grupo. É isso que a gente falou desde o início ali. Eles colocam aquela turma junto para fazer uma terapia em grupo. A mãe tem que chamar atenção. A mãe tem que chamar a atenção do terapia Celso toda em hora grupo. e tal. Nossa. E o rapazinho, mesmo em esperanto, é teimoso. É Entendeu? teimoso. Então, é assim, é fenomenal, cara, você ler esse livro aqui e ver a doutrina espírita, cada vírgula, cada ponto, cada parágrafo. É um livro realmente assim. Nossa, como o Márcio fala, ele é fundamental. E por falar em se pausa na sequência da reprodução dos acontecimentos, surpreendera-nos grande ansiedade, ao passo que censurávamos o companheiro pela displicência com que se portara. Concordáramos em atribuir à má educação de Jerônimo o desrespeito manifesto aos regulamentos da nobre instituição, no que fomos aparteados pelos servidores presentes. Olha só, é essa capacidade, essa facilidade que a gente tem de julgar. Daí eles logo vendo a teimosia do Jerônimo, logo se colocaram numa posição de julgar o companheiro. E aí você vê o que os amigos espirituais que estão com eles, né, junto ali naquele ambiente, assistindo a história do Jerônimo, olha só o que ele vai falar com eles aí na frente. Certamente, a boa educação social auxilia grandemente a adaptação aos ambientes espirituais. Ela não representa, porém, tudo. Os sentimentos depurados, o estado mental harmonizado, a princípios elevados, as boas qualidades de caráter e de coração, produzindo a boa educação moral, é que formam o elemento primordial para uma prometedora situação no além-túmulo, desde que um suicídio não venha anular tal possibilidade. Olha só, então olha como é que ele define para nós qual estado de caráter, qual estado mental que a gente precisa estar para quando nós deixarmos o corpo físico, chegarmos na espiritualidade com o máximo de equilíbrio, ou tranquilidade. Ele estabelece aqui, olha só, primeiro ele diz assim, a boa educação social. A gente precisa lembrar que a lei de sociedade, que é uma das leis naturais, ela não é aplicada apenas ao mundo material, também às relações que a gente vai ter no plano espiritual. Então, uma das questões que a gente observa, e relacionando com o parágrafo anterior, nós temos uma capacidade muito grande de julgar as pessoas. Uma coisa e está lá no Evangelho, uma coisa é você fazer uma análise, como eu posso fazer uma análise do comportamento do Jerônimo e dizer assim, puxa vida, isso aqui não vai dar certo. A espiritualidade está orientando, os amigos estão tentando mostrar para ele que isso não vai dar certo. A outra é fazer como eles escreveram aqui, já chamando ele de é má educação do Jerônimo, tá vendo? É um cara teimoso, é isso, é aquilo. Eu não tô analisando o comportamento, eu estou estabelecendo uma sentença. Eu estou me colocando no lugar do juiz que pune. É uma linha muito tênue entre você, como nós falamos aqui antes, nós temos essas obras espíritas, como esse romance que vai ser sorteado, nós temos as obras do André Luiz, nós temos uma série de obras onde mostra o comportamento, as escolhas no plano físico, as consequências na vida após a morte. Então, todas essas obras são processos de educação, porque eu vejo firmemente com a história do outro o que determinado comportamento pode me levar. E aqui a espiritualidade, junto naquele grupo, está dizendo o seguinte, olha, você precisa buscar uma boa educação social, qualidades de caráter e de coração, boa educação, ele coloca até entre aspas, boa educação moral. E nós temos todo o instrumento da doutrina espírita, lógico que nós não vamos nos transformar, nos modificar de uma hora para outra. Nós somos espíritas ainda enraizados às nossas escolhas, a determinados vícios, mas nós temos o instrumento e as experiências necessárias aqui em vida e sociedade para começar a meditar sobre as nossas escolhas e a nossa postura no processo de relação. Quando Jesus estabeleceu amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo,
ele deixou muito claro que o meu caminho para Deus, ou seja, o meu caminho para a felicidade, é a relação que eu tenho com o outro. É a posição que eu tenho com o outro e para comigo mesmo, porque é amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Então, tanto que ele termina assim, ó, tudo isso que eu falei antes, desde que o suicídio não venha anular tal possibilidade. A morte voluntária é uma falta de amor para comigo mesmo. Uhum. Então, o exercício é duplo. O meu esforço de amar ao Celso, sem julgar, compreendendo a situação, as escolhas dele, me ajuda também a minha autoaceitação e também o processo de amar a mim mesmo, porque quando eu defino esse sentimento, o que eu penso? Não, eu não quero mais isso para mim. Isso não me faz bem. Eu estou vendo ali no comportamento do outro, na obra espírita que eu li, se eu continuar sendo vaidoso, se eu continuar sendo ignorante, se eu continuar julgando os outros, eu também vou sofrer consequência disso. Nesse parágrafo aqui, o principal aqui, a boa educação moral, que é primordial para se chegar bem na espiritualidade. Justamente. Porque a incompreensão das leis faz com que, se eu não sou um espírito desenvolvido, né, imperfeito ainda que só, me gera a rebeldia, né? Justamente. Gera rebeldia. É o que acontece no dia a dia quando a gente vê pessoas que infringem as leis humanas, né? E esse nosso comportamento, eu sempre falo assim, você está preocupado com a vida e o comportamento do outro, é uma maneira da gente fugir da própria consciência. Né? É aquilo que eu falo com você, se deixar aqui, a gente lê 2 parágrafos e tem aí um mundo de coisas para falar. Sim, sem dúvida. Porque essa obra é impressionante, fantástica mesmo. Estou dando sequência aqui, né, André? Sim. Não poderiam os diretores desta casa fornecer as notícias solicitadas sem que o enfermo se arriscasse a uma viagem de gravosas consequências para o seu estado geral? Inquiri curioso. Uma pergunta interessante do Camilo. Sim, se tais notícias concorressem para o bem-estar do paciente. Aliás, em regra geral, convém às entidades, nas vossas condições, absterem-se de quaisquer choques ou emoções que alimentem o estado de excitação e que se encontrem. Notícias da terra jamais confortarão algum de nós, que pertencemos à espiritualidade. No presente, caso torna-se evidente o desejo da administração da casa de encobrir ao pobre enfermo algo que o ferirá profundamente, sem necessidade. Se submetesse de boa vontade aos regulamentos protetores, a realidade que presenciará dentro em pouco viria ao tempo em que estivesse suficientemente preparado para enfrentá-la, o que evitaria choques grandemente dolorosos. Insubordinando-se, porém, coloca-se em situação melindrosa, razão porque foi ele entregue às próprias inconsequências, as quais farão com violência sobre ele o trabalho educativo que seus conselheiros efetuariam suave e amorosamente. Perfeito, quer dizer, então eles também aproveitaram para, não só com o Camilo, mas os outros amigos, trazer a mesma orientação. E sabe o que nos lembra? Como eu já estive numa UTI, a gente sabe disso. Por que às vezes um paciente fica na UTI e é restringida a visita? Porque às vezes ele não está emocionalmente preparado. Ele precisa de mais um tempo de equilíbrio. Eu me lembro que quando eu estava na UTI, primeiro foi minha irmã e minha filha, no outro dia foi a Sinara, e eu me emocionei ali naquele momento, porque você está numa situação de fragilidade. Toda situação de saúde, você está numa situação de fragilidade. E você encontra uma pessoa, né, que naquele momento está ali também tentando estar com você, está bem, mas você se emociona. E dependendo da sua situação de tratamento ali, você não pode se emocionar. Então, o que fazem os médicos? Olha, por enquanto não pode visitar. Está na UTI, mas não pode visitar, tem que dar um tempo e tal. Então, por quê? Porque eles sabem o que é melhor para nós naquele momento. É a mesma coisa que os amigos do Hospital Maria de Nazaré. Eles sabem. Você vê que termina que... Não é momento de visitas. Isso aí, não é momento emocional. Você vê que ele fala que ele não está em condição emocional para lá reencontrar e ver as consequências, porque ele sabe como estão os filhos dele. Os companheiros espirituais sabem o que está acontecendo lá na Terra. E sabe que o que ele vai encontrar lá não vai lhe fazer bem. Né? Ele diz aqui, olha, situação melindrosa,
razão porque foi ele entregue às próprias inconsequências, as quais foram com violência, as quais farão com violência sobre ele o trabalho educativo que os seus conselheiros efetuariam suave e amorosamente. Mesma coisa com a gente. Às vezes a gente fecha a mente numa teimosia, num determinado desejo, a gente não faz uma prece, não se abre à espiritualidade para que possa amorosamente eles nos intuir qual é o caminho mais correto. Você faz uma escolha. Então não é Deus interferindo, não é Deus castigando, não é Deus que olha para o Márcio, gosta mais do Márcio, não vai dar castigo para ele, mas vou pegar o Celso de novo aqui, e o Celso que é teimoso. Então, não é Deus. É a lei de Deus nos dando a liberdade para as nossas escolhas. Então, quando eu cheguei na doutrina espírita a primeira vez, lá no Fé e Esperança, e quando eu comecei a me deparar com isso, com essa estrutura de relação com Deus e com a vida, eu realmente me encontrei, porque até ali, tudo para mim era uma coisa sem explicação, todo o sofrimento do outro, a dor do outro, as diferenças sociais, as diferenças intelectuais, as diferenças de oportunidade na vida, tudo para mim era uma coisa muito injusta. Isso lá com 15, 16 anos já era assim. De repente me deparo com essa expressão do amor de Deus, que essa lei de causa e efeito, essa lei de justiça, de amor e caridade que a doutrina espírita nos traz, em que ela mostra o seguinte: olha, a escolha é sua, você é responsável, mas olha só, você não está sozinho, não. Como você ainda é uma criança, é um jovem espiritual, você tem aqueles que te amam, que estão aqui do seu lado, mas você precisa abrir a sua mente para receber as orientações. Obrigado. Então vamos continuar então, André. Aí vai o Camilo falar, né? Eis, porém, que voltávamos a observar a movimentação na luminosidade do receptor de imagens, e o que então se passou exorbitou tanto de nossa expectativa que passamos a sofrer com o desventurado Jerônimo os dramáticos sucessos com sua família, desenrolados depois de sua morte. Então aqui a gente entende por que eles estão assistindo. Eu Vai estou seguir vendo pra a todos. dor do outro, eu não quero passar porque o que ele passou. Eu vou ficar pianinho aqui do tratamento. Vou me cuidar porque eu não quero viver o que ele está vivendo. E ele colocou dessa forma, gente, porque na época não tinha televisão na Terra ainda, né? Ele tinha receptor de Ele imagens. observou, ele colocou dessa forma: luminosidade, a movimentação de uma luminosidade de um receptor de imagens, né? Bom, o assistente Romeu providenciou ordens para o departamento de vigilância, ao qual se achavam afetos todos os serviços exteriores da colônia. Olivier de Guzmán, seu diretor zeloso, apelou para a seção das relações externas, no sentido de serem fornecidos dois guias vigilantes de competência comprovada, a fim de acompanhar o visitante à terra, pois não seria admissível abandonar-se aos perigos de tal excursão um pupilo da legião dos servos de Maria, ainda inexperiente e fraco. Para a gente perceber como esse processo de sair onde eles estão, retornar ao ambiente mais materializado aqui da Terra, isso traz efeitos, traz consequências, não é algo muito fácil. Então eles escolhem dois companheiros que têm capacidade de atuação, de socorrer, de ajudá-la nesse processo. Então veja, olha só o que a gente fala, a gente nunca está sozinho, a gente nunca está abandonado. Ele fez uma escolha contrária à orientação, permitiram que ele fosse, mas não deixaram ele sozinho. Uhum. Exatamente, vai ter uma assistência. Vai ter uma assistência acompanhando ele para evitar uma situação pior. A situação que ele precisa viver é o impacto com a realidade que ele vai ter das consequências da morte voluntária na sua família. É isso que nós vamos ver na sequência. Lógico que não vai dar para a gente ver isso hoje, no próximo encontro, mas ver qual é a consequência da escolha que ele fez na família. E vale a pena, né, a gente entender. Com certeza. E aqui está, né, bem claro, Legião dos Servos de Maria, porque o Hospital Maria de Nazaré está na espiritualidade que acolhe justamente, trata e cuida dos suicidas. Né? Um pedido de Maria de Nazaré por Jesus. E o primeiro, acho que o primeiro hóspede, né, o primeiro, né, o primeiro cuidado dela foi justamente com Judas. Com Judas, se suicidou. E o interessante a gente observar aí também é que, apesar de não ser uma estadia, vamos dizer assim, imposta, né,
ela é acolhedora, porque a gente, da forma como vocês estão colocando, quer dizer, eles estão acompanhando. Sim, estão acompanhando. Olha só a preocupação com aquele ente, né? É porque escolheu, então vai lá, ó, desce lá, se vira, vai sofrer as consequências. Não. Eles vão permitir que ele tenha um aprendizado, mas dentro né, de um limite, para que ele não sofra mais do que ele já vai sofrer. Então, ele vai acompanhado de espíritos que vão protegê-los dos perigos da jornada. E aí, quer dizer, olhando para um outro lado, pessoas que às vezes não compreendem, não entendem essa situação, mas estou sendo vigiado. Entendeu? Vigiado. Então, quer dizer... Você está sendo cuidado. Está sendo cuidado. Exatamente. Diferente. Muito bem. Apresentaram-se Ramiro de Guzmán, no qual reconhecemos o chefe das expedições que visitava o Vale Sinistro, sob cuja responsabilidade de lá também saíramos, e outro cujo nome ignorávamos, ambos igualmente envergando e já popular indumentária de iniciados orientais. Começávamos a compreender que, nesse instituto modelar, os postos avançados de mais grave responsabilidade, as tarefas melindrosas que exigissem maior soma de energia, vontade, saber e virtudes, achavam-se a cargo dessas personagens atraentes e belas, em que descortinamos, desde os primeiros dias, altas qualidades morais e intelectuais. Ele relaciona, né, esse estado, essa envergadura moral, a esses que se apresentam com essa indumentária. A gente precisa só entender que esse é uma situação muito específica dali. São espíritos que tiveram uma experiência que, para eles, foi uma experiência muito positiva no processo da sua evolução. É lógico que todas as experiências, todos os personagens que nós vivemos nas diversas reencarnações, eles nos permitem acúmulos de conhecimento e experiência para chegar onde nós estamos. No caso deles ali, a serem espíritos com capacidade moral, intelectual, para atuar naquela tarefa. Não é uma tarefa que exige, um conhecimento e um grau de elevação espiritual. E aí eles se apresentam com aquela indumentária. Então, a mesma coisa quando determinados mentores espirituais se apresentam na casa espírita, na atuação da tarefa que eles estão, vivendo personagens, porque você não tem como não se apresentar num personagem numa condição que você não foi. Né? Quando eu desencarnar, eu sempre brinco com o pessoal lá na reunião mediúnica da casa, olha, o primeiro lugar que eu venho vai ser aqui, para vocês me tratarem e tal. Aí eu brinco, eu não vou falar que é André Luiz, não, para não ter médio aqui melindrado, achando que está recebendo André Luiz. Já vou logo dizendo que é André Matos ou André Ludovico, né? Para aí você já sabe que é um espírito sofredor que está precisando da oração de vocês. Mas por que esse personagem? Que é o que eu sou conhecido das pessoas lá. Então, só porque a gente identifique cada personagem, a forma como o espírito se apresenta na espiritualidade, é porque é aquele personagem, aquela experiência com a qual ele mais se identifica, talvez aquela que ele mais aprendeu. Por isso essa apresentar espíritos com essa indumentária indiana. Não é que eu preciso para evoluir lá para a Índia ou ter uma experiência. Não, é porque eles viveram ali na Índia, sim, uma formação que os ajudou a chegar àquele estágio de evolução em que eles se encontram. O último parágrafo para a gente terminar, André. As ordens de Olivier foi preparada expedição condigna, na qual não faltou nem mesmo a guarda de milicianos. Entretanto, transformação sensível operara-se nas atitudes do pobre Jerônimo. A auto-obsessão da visita à família, conturbando-lhe as faculdades, tornava-o alheio a tudo o que o rodeava, reintegrando mais do que nunca a condição que fora sua quando homem, burguês, rico de Portugal, comerciante de vinhos, zeloso da opinião social, escravo dos preconceitos, chefe de família amoroso e extremado. Víamo-lo agora trajando boa sobrecasaca, vistosa gravata, bengala de castão dourado e sobraçando o ramalhete de rosas para oferecer à esposa. Pois tudo isso exigira da paciente vigilância de Joel, a quem haviam recomendado satisfazer-lhe os desejos.
e nossos mentores presentes na enfermaria, apreendendo nossa admiração, esclareciam que, só muito vagarosamente, espíritos vulgares ou muito humanizados conseguem desfazer-se dessas pequenas frivolidades inseparáveis das rotinas terrestres. Olha que coisa... Olha que só isso aqui dá uma palestra. E você fala 5 minutos. Você vê como o Estado... Ele fala ali de auto-obsessão. Então, por que essa preocupação toda? Porque ele ainda está muito humanizado, ele se preocupa muito com as coisas terrenas. Por isso que uma das coisas, dos temas ou das orientações que nós temos da doutrina espírita é que a gente não deve ficar preso às questões transitórias. Aí você vê, às vezes, briga em família por herança, por bem, por não sei o quê, papapá, com um carro, para uma casa tal, e de repente a vida pode levar isso tudo. Pode levar o nosso próprio corpo físico. Nós somos tão frágeis perante a vida, perante esse mundo, e a gente às vezes se preocupa. Então vejam que ele é tão preso àquela condição, a essa última experiência encarnatória, do burguês rico, né, comerciante zeloso pela família e tal, preocupado com a opinião social, ele foi construindo essa imagem na roupagem que ele se coloca. Veja que até o ramalhete de flor aparece, até construído pela mente, pela vontade mental do espírito, num ambiente fluídico onde as coisas podem ser plasmadas de acordo com a sua vontade. Então, ele acha, olha só a situação que o Jerônimo vai viver. Ele acha que ele vai chegar em casa e vai encontrar o que ele encontrava sempre: a mulher em casa, as crianças, os filhos, aguardando o pai que saía para trabalhar, para conseguir bem chegar em casa, ter esposa, ele está achando que é isso que ele vai encontrar. E essa viagem, André, vai ficar para o próximo programa, Sim. Essa viagem de Jerônimo, visitar a família na Terra. O que será que ele vai encontrar? Imperdível, gente. Vai ficar para o próximo programa. Continuidade dessa obra memorável, Memórias de um Suicida, que vale a pena você ler. Um livro de 515 páginas, um tratado científico sobre as consequências do suicídio, um aprendizado para a humanidade. Chegando ao finalzinho, suas considerações finais, agradecer mais uma vez a participação aqui no programa Luz do Espiritismo. Eu que agradeço, porque eu gosto muito de estar aqui dividindo as lições que todos nós aprendemos com essa obra. E convidando os amigos para no próximo encontro nós estarmos aqui, porque, infelizmente, Jerônimo vai encontrar uma realidade totalmente diferente daquela que ele tem, que ele está construindo para ele, porque essa é uma coisa. Eu estou construindo... Está imaginando, né? Isso, eu estou imaginando uma coisa que não existe. Como que a gente faz isso também, né? Eu moldo uma realidade, aquilo que eu acho que é verdade, e não é o que ela representa. Vamos no próximo encontro. Muito bem, agradecer. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição,
que queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem.